Em nome de Deus, ofereceram uma vida que Deus não ofereceu. Prometeram o que Deus nunca prometeu. Isto vem gerando religiosos mimados e revoltados com a vida. Não existe no evangelho vida fácil, porque quem oferece vida fácil é Satanás e não Deus. Qual foi a proposta de Satanás para Jesus? Tudo isso te darei se simplesmente você prostrado me adorar. Quem troca adoração por tesouros na terra é Satanás e não Deus. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele mostrou para nós com a sua própria vida de que é possível viver entusiasmado. Na semana passada nós falamos um pouco sobre paciência e nós chegamos à conclusão de que é impossível viver em paz, viver com tranquilidade, sem nutrir no coração esta virtude, sem nutrir no coração a paciência. Então, se você perdeu este comentário, procure no nosso canal no YouTube, sejam pacientes e sejam edificados por esta mensagem que tanto falou aos nossos corações aqui na semana passada. Eu reforço esse tema porque esta vida exige de nós muita, mas muita paciência. Primeiro porque nesta vida muita coisa sai fora do nosso controle. Nem tudo é como a gente quer. Inclusive, em muitas vezes, ela é para nós muito injusta. Salomão chegou a dizer no Eclesiastes, no capítulo 10, verso 7, que ele viu servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Claro que o foco aqui no texto não são os personagens, servos ou os príncipes, mas a inversão de valores que esta vida tem. Você vê tanta gente boa sofrendo e vê tanta gente má prosperando, dando certo, indo para frente. E em segundo lugar, a vida exige de nós paciência porque certamente nós vamos viver dias favoráveis, mas também nós vamos enfrentar dias muito difíceis. Porque a vida é assim. A gente vive, e você vai concordar comigo, para superar desafios todos os dias. São limitações que temos que enfrentar, desconfianças, por vezes temos que lidar com traumas. Gente, nós nunca ouvimos falar tanto de gente procurando por terapeutas. Então vocês têm que concordar comigo de que viver é superar desafio todos os dias, ou não é? Claro que é. Mas também é importante nós considerarmos que mesmo sendo difícil e desafiador vivermos aqui, o fato é que é muito bom estar vivo e viver. A vida também é fascinante, a vida é bela. Só o fato de nós vivermos já é extraordinário. E o principal que precisamos considerar quando falamos de vida é sempre lembrarmos que a vida é uma dádiva, é um presente divino a nós, é um presente de Deus para nós. A vida é tão fascinante que a gente luta para manter a integridade da vida. Porque não existe melhor coisa nesta vida do que estar vivo e viver. Então a vida, ela é divina, a vida ela é prazerosa, é bom viver. Só que quando nós percebemos o mundo em que vivemos, aí nasce o desafio. Aí vem a dificuldade. Por que eu falo de desafio? Porque estamos falando de um mundo caído. E não só um mundo caído, nós também, em nós, somos seres caídos. Mas quando nós falamos de um mundo caído, nós estamos falando de um mundo corrompido, um mundo mau. Como disse João na sua primeira carta no capítulo 5:19, o mundo está no maligno. Ou o mundo jaz no maligno. Ou o mundo está no poder do maligno. Isso significa que vivemos num caos. E nós vivemos correndo risco e perigo todos os dias. Então, muito diferente do que os triunfalistas religiosos pregam, oferecendo uma vida tranquila, cheia de bênçãos
cheia de vitórias. Viver neste mundo aqui é extremamente desafiador e difícil. Por isso que no meio religioso nós encontramos tanta gente frustrada, tanta gente decepcionada com o Evangelho. Porque, em nome de Deus, ofereceram uma vida que Deus não ofereceu. Prometeram e prometem o que Deus nunca prometeu. E isto vem gerando religiosos mimados e revoltados com a vida. E nós estamos aqui como casa e como pregadores do Evangelho para te falar a verdade. E dizer para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, caia na real. Saia deste mundo, dessa fantasia, deste conceito imaginário que pregaram para você de que a vida com Deus é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Não existe no Evangelho vida fácil. Jesus não prometeu para ninguém facilidades nessa vida, aqui nessa terra. Essa vida de vitórias, de triunfos, é uma utopia, é uma fantasia. Porque não existe em nenhum lugar. E se você fizer uma rápida reflexão, se você pensar um pouquinho, você vai chegar a essa conclusão de que não existe uma vida feita de vitórias e de conquistas. Porque até mesmo que você alcance alguma vitória, ou que você alcance alguma conquista, estas vitórias e essas conquistas, elas vão ser marcadas por uma trajetória de sofrimento, de luta, de desafios, porque não é fácil. Nada nesta vida é fácil. Os discípulos de Jesus precisam se conscientizar de que aqui nessa terra a vida é dura. Ela é dura mesmo, não tem para onde correr. Há um ditado que eu discordo dele. Que alguns dizem assim, ó, a vida é dura para quem é mole. Dando a entender que a vida só é complicada e difícil para quem é frouxo, para quem é irresponsável. Mas isso não é verdade. A vida ela é dura para os frouxos, mas também ela é dura para os valentes. Não existe país das maravilhas. A vida ela é um desafio penoso e exige de nós muito esforço, gente. Esforço até para manter a sanidade mental. Ou eu estou ficando doido? Ou só eu que vejo essa vida? Será que tem alguém aqui que discorda do que eu estou dizendo? Vejam só como que a vida ela é dura e desafiadora de viver. Nós temos que conviver todos os dias com oposições. Nós temos que lidar todos os dias com cobranças. E eu falo de cobranças o tempo todo. É cobrança da família, é cobrança dos amigos, é cobrança na escola, é cobrança no trabalho, é cobrança de banco. Sem contar que nós vivemos entre acertos e erros. E sempre estamos colhendo algum problema por aí, no caminho. Então essa ideia de que a vida é dura para quem é mole, ela não existe. Porque quem oferece vida fácil é Satanás e não Deus. Vocês lembram do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pela serpente? Qual foi a proposta de Satanás para Jesus? Tudo isso te darei, se simplesmente você prostrado me adorar. Veja como é fácil. Você pode ter tudo. Você pode obter o que quiser. Os reinos, a riqueza, o poder. Só você me adorar. E não é exatamente isto que muitos religiosos prometem. Adore a Deus, porque adorando a Deus você tem vida fácil. Não. Quem troca adoração por tesouros na terra é Satanás e não Deus. Por isso que quem busca vida fácil e vida tranquila aqui, acaba caindo na conversa de Satanás. A vida é dura e difícil para todos. E tem gente
que além de viver uma vida dura, ela vive uma vida de desafios muito maiores do que outros vivem. Esses dias a Fê comentava comigo que ela acompanha uma mulher que casou e o seu marido é paraplégico e a filha dela nasceu com deficiência. Imagina o desafio dessa família no dia a dia. Pense nessa mulher, esposa e mãe, o tamanho do desafio dela. Sem contar aquelas mães que dão à luz a crianças com hidrocefalia, com síndromes, com mobilidades reduzidas. Aí tem camaradas pregando na TV, no rádio, de que Deus ou que em Deus você pode alcançar uma vida boa aqui na terra. Uma vida sem problemas aqui. E por vezes quem está assistindo ou ouvindo são mães que têm 4, 5 filhos, que moram na periferia, que levantam às 4, 5 da manhã para trabalhar 30, 40 quilômetros de casa. E tem gente que ainda diz que a vida é dura para quem é mole. Falar, gente, de vida tranquila, de prosperidade, quando nós estamos bem, gozando de saúde, dinheiro entrando, é mole. Tente se colocar um pouco no lugar do outro. E não foi isso que a Escritura nos ensinou? O que as Escrituras nos disse? As Escrituras nos direciona a nos compadecermos pelos nossos irmãos. O Evangelho vai nos dizer que uma das marcas do discípulo de Jesus é a compaixão. Se ponha no lugar do outro só por um dia, para você ver como que tem gente que encara desafios penosos todos os dias. Se coloque na vida de alguém que convive com depressão. Se coloque um dia apenas no lugar de quem luta com ansiedade. De alguém que tem alguma deficiência física, alguma mobilidade reduzida. Tente aí ficar um dia inteiro com venda nos olhos, só para você ter uma ideia e entender o tamanho do desafio que um deficiente visual encara todos os dias. Porque se pôr no lugar do outro, ter compaixão, compadecer com, nos faz sentir na pele o que o outro sente. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, o site O Globo fez uma matéria com a atriz Aline de Moraes. A Aline protagonizou uma tetraplégica em uma novela. E na dramaturgia ela não se movia, claro. E a atriz Aline contou na reportagem que só por encenar essa situação ela entrou em depressão. Porque ela sentiu o que um tetraplégico sente. Então vocês entendem agora porque Deus nos fez família. Deus não nos fez família para arrancar recurso do outro. Deus nos fez família para nos doar e ajudar o outro em seus desafios. Deus nos fez família para aqueles que podem andar, ajudar aqueles que não podem. Para aqueles que enxergam, auxiliem aqueles que nada podem ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a vida só é fácil para quem é indiferente para com o outro. A religião promete para as pessoas uma vida que nem Jesus teve. Vocês conhecem a biografia de Jesus? Jesus não teve vida fácil. E os discípulos dele querem ter. Jesus nasceu numa manjedoura, num curral, não teve berço quente para dormir. Jesus nasceu numa família pobre, seu pai morreu na sua adolescência, entre a sua infância e a sua adolescência. Ou seja, então ele foi criado por uma mulher viúva, que aliás, na época de Jesus, as viúvas eram duramente discriminadas e elas empobreciam cada vez mais porque elas não tinham chance no mercado de trabalho.
O ministério de Jesus foi duramente criticado, Jesus foi perseguido, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, Jesus foi traído e esquecido pelos seus próprios amigos. Olha a vida de Jesus. E para acabar com tudo, Jesus ainda foi torturado e executado com a morte mais cruel do seu tempo. Então, de onde que nós tiramos de que com Jesus a vida se torna fácil? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4, verso 12, e ele disse assim aos Filipenses: olha, Filipenses, meus irmãos de Filipos, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Este é o testemunho de um homem de Deus depois de receber Cristo. Paulo está dizendo que a vida tem dias bons e dias ruins, não tem como fugir dessa regra. E ter esta consciência de Paulo nos faz e nos torna sábios para encarar qualquer que seja a situação. Paulo diz: eu estou instruído, eu fui ensinado, a vida me ensinou, agora eu consigo encarar, seja qual for a situação. Por quê? Porque quando vem o dia bom, eu não sou surpreendido. Quando vem o dia mal, também não tem surpresas. Porque nós entendemos pelo Evangelho que a vida é assim. Mas a vida ser dura, gente, a vida ser difícil, a vida ser desafiadora, não significa que a vida é ruim. Até aqui você me ouviu e disse assim: como o pastor está pessimista? Como o pastor está vendo a vida com os olhos ruins? Não. Eu vim dizer aqui que a vida é difícil, mas não é porque a vida é difícil que ela é ruim. Sabe por quê? É exatamente porque a vida é difícil e desafiadora é que ela também é prazerosa e tem um valor inestimável. Porque toda facilidade é fútil. Tudo que vem fácil não tem valor, não tem sabor, não tem significado. Na dificuldade, a gente cresce. A gente descobre valores e potenciais que outrora nós nem sabíamos que tínhamos. Porque na luta a gente tira a força da onde não tem. Você já viveu isso algum dia na sua vida? Que depois de um tempo difícil, de luta, de prova, de tribulação, você se perguntar assim depois: como é que eu consegui passar por tudo isso? Como que eu consegui construir tudo isso em meio a tanta luta e tanta dor? Você passa a dificuldade quando você vai perceber, você construiu coisas que você antes pensava ser impossível construir. Então, são nesses dias de desafio que nós encontramos Deus e enxergamos os seus sinais, pessoal. São nas lutas que nós enxergamos Deus agindo e operando e soprando e nos ensinando e nos empurrando para construir a nossa própria história. Parece loucura isso, né? Na adversidade nós encontramos Deus e enxergamos Deus. Vocês lembram de Jó? Jó disse isso. Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó, depois da adversidade, depois da luta, depois de um momento crítico da sua vida, ele começou a enxergar aquilo que outrora ele não conseguia enxergar. O que era abstrato para Jó começou a tornar palpável. Agora eu entendo quando Philip Brooks disse o seguinte: nunca ore suplicando a Deus cargas leves. Ore suplicando ombros mais fortes. Porque é nos pesos da vida que recebemos força de Deus. É nas adversidades que os nossos olhos se abrem
para ver Deus operando e agindo. A vida é dura, gente. A vida é cruel, por vezes injusta. Mas ao mesmo tempo a vida é bela. A vida é encantadora. Porque nesta diversidade, nesta tribulação, nós nos tornamos sensíveis para ver, ouvir e perceber o agir de Deus na nossa história. Então, pouco importa quantas lutas iremos enfrentar. O que importa é como vamos olhar a vida mesmo nas lutas. Você vai olhar a vida na adversidade com entusiasmo ou com pessimismo? A resposta a essa pergunta não está numa escolha. A resposta a essa pergunta, se eu vou enxergar a vida com otimismo, entusiasmo ou com pessimismo, e quando eu falo de otimismo, eu não estou falando de um otimismo irreal, mas estou falando de pés no chão, de uma compreensão real do que é a vida e do que é o evangelho. A resposta a essas questões vai depender de como nós enxergamos o Pai. Não é eu escolho enxergar a vida com entusiasmo, não, eu prefiro ver a vida com pessimismo. Não, não é uma escolha de como eu vou enxergar a vida. É um jeito de como eu vejo o Pai. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele mostrou para nós com a sua própria vida de que é possível viver entusiasmado. O salmista sabia desses desafios. E no Salmo de número 23, no verso 4, olha o que o salmista disse. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isto é evangelho. Não é uma vida sem vales, mas é ter a certeza de que quando eu estiver nos vales, eu terei a companhia do Pai. Evangelho é saber que os dias difíceis são inevitáveis, pessoal. Não tem como escapar. Mas também é saber que o Pai será conosco e nosso companheiro nas vitórias, nas conquistas, mas também nas aflições, nos vales e nas adversidades. Então a questão não é a circunstância, a questão é a presença. Por isso que para nós, superação não está nas vitórias, não está nas conquistas. Eu superei e alcancei. Não é o lugar que eu chego ou aquilo que eu alcanço. Para nós, superação é caminhar tranquilo em qualquer trajetória, independente do fim delas. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo a vontade do Pai. E aqueles que andam com o Pai. Então eu quero convidar você, independente do modo que você esteja vivendo, como você esteja vivendo, para que você hoje viva com a intensidade da fé. Que você viva com prazer. Respira, Ele te deu vida. Então, olhe para esta vida e viva com entusiasmo, viva sem temor, sem temer. Sabe aquela criança que o pai coloca em cima do móvel e diz assim, filha ou filho, pula que o pai te pega. Aí a criança pula. E a criança pula sem se preocupar com o risco que está correndo, se vai cair. Ela não teme se machucar, ela pula porque ela confia no pai. Esses dias eu estava caminhando, fazendo as minhas caminhadas, e eu presenciei uma cena. Eu vi um pai incentivando sua filha a andar de bicicleta. E o pai dizia assim para a menininha assim, filha, vai, pode ir, que o pai está te vendo. A bicicleta tinha aquelas rodinhas laterais, sabe? Para a criança não cair nem para a direita nem para a esquerda, para dar equilíbrio. Mas ela estava um pouco receosa. E eu fiquei ali olhando aquela cena. De repente, a menina tomou uma atitude e pedalou com tanta velocidade que o pai saiu correndo atrás dela
para ela não se machucar, cair, enfim, perder o controle da bicicleta. Aí eu fiquei olhando aquilo e meditando comigo. Aí eu me questionei, o que fez aquela menina que estava receosa de pedalar, com medo de se equilibrar sobre a bicicleta? O que fez ela sair pedalando com rapidez, com velocidade? O que fez ela perder o medo daquilo? Aí pensei, será que foi as rodinhas? Cheguei à conclusão que não. Ela perdeu o medo porque o pai disse, vai lá, filha, o pai está te vendo. A beleza ali não era a cor da bicicleta ou o lugar que ela estava andando de bicicleta, que por sinal era muito bonito. Não. A beleza ali estava na comunhão entre pai e filha. Porque a comunhão nos dá coragem para viver. Porque a gente sabe que sempre tem alguém ali perto para qualquer eventualidade. A comunhão nos faz perder o medo. Por que ter medo se tem alguém aqui? Porque quando tem alguém perto, a gente se sente fortalecido, parece que a força dobra. Porque nós sabemos que se der errado, se eu cair, alguém vai estar ali para me levantar. A comunhão nos faz encarar a vida com mais coragem. A comunhão daquela menina com o seu pai deu coragem a ela de pedalar cada vez mais. E ela pedalou uma vez, ela pedalou outra vez, ela pedalou mais uma vez. E é isto que o Evangelho faz conosco. A gente olha para o desafio, mesmo meio que desequilibrados, receosos, mas quando o pai diz, eu estou aqui, não temas. Fiquem em paz, porque eu estou presente na caminhada. Aí nós vamos pedalando, sem perceber que aquilo que antes era extremamente difícil, que dava tanto receio, foi dominado pela paz. Então, gente, eu vim aqui hoje dizer para vocês, não importa se está bom ou se está ruim, se está favorável ou desfavorável, se está fácil ou difícil, viva sem receios, encare os desafios, viva com entusiasmo, não olhe para trás não, segue adiante. E se você cair ou levantar, ir, voltar, doer, sarar, isso faz parte da vida. Viver assim, nesses desafios, de que pode dar certo ou errado, faz parte da construção da nossa história. O que vale mesmo, o que é importante, é que você seja encharcado pela graça, sabendo que, estando bem ou mal, o Pai está do lado dizendo, vai, tenha coragem, eu estou aqui te vendo. Por isso que eu termino hoje com um hino escrito por Erasmo Carlos e o rei Roberto Carlos, que diz assim, sei tudo o que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. E eu completo. Se chorei ou se sorri. O importante é que em Deus eu cresci.